Conhecida como a Terra do Conde Drácula, com seus imponentes castelos e densas florestas, a Romênia ainda é um destino pouco visitado pelos turistas, o que a torna uma excelente escolha para quem deseja explorar lugares menos convencionais. Além de ser um país acessível para o turismo, está próximo de outros destinos incríveis do leste europeu, tem um povo acolhedor e pode ser o destino perfeito para a sua próxima viagem. A Romênia é um país situado na Europa Oriental, na região dos Balcãs. Suas fronteiras ao sul são, em grande parte, delimitadas pelo rio Danúbio, especialmente na divisa com a Bulgária. Além disso, a Romênia faz fronteira com a Hungria e a Sérvia a oeste, e com a Moldávia e a Ucrânia a leste. Por fim, o país possui um pequeno litoral banhado pelo Mar Negro. Com raízes que remontam à Idade Média, a Romênia já foi dividida em 3 principados: Moldávia, Transilvânia e Valáquia. Desta última, surgiu uma das figuras mais temidas de sua história, Vlad III, o Empalador. Mas para a maioria das pessoas, o nome romeno mais famoso é outro: Conde Drácula. O personagem criado por Bram Stoker teria se inspirado no Castelo de Bran, um dos lugares mais visitados da Romênia. O povo romeno se orgulha de ser associado ao vampiro mais famoso do mundo, mas faz questão de destacar que o país oferece muito mais do que isso. O nome Romênia encontra suas origens na Valáquia, que era conhecida como Tara Romaneasca, ou Terra dos Romanos. As cores da bandeira romena, utilizadas desde o século XIX, simbolizam a identidade nacional e a união do povo. Curiosamente, essas mesmas cores são encontradas na bandeira da Moldávia, um país vizinho com o qual a Romênia compartilha laços históricos e culturais. O idioma oficial é o romeno, uma língua românica que começou a se formar no século II d.C., quando os romanos conquistaram o território da Dácia. Aproximadamente 75% de seu vocabulário tem origem no latim, embora o romeno também tenha assimilado termos de outras línguas da região. Como curiosidade, o romeno também é o idioma oficial da Moldávia, onde é constitucionalmente chamado de moldavo. Além disso, devido à sua origem comum com o italiano, o romeno compartilha muitas palavras com essa língua. A religião predominante no país é o cristianismo ortodoxo, professado por aproximadamente 82% da população. Embora a Romênia seja um estado laico, a religião desempenha um papel fundamental na cultura do país. A arquitetura religiosa romena é especialmente rica, destacando-se as igrejas fortificadas, uma combinação única de arquitetura religiosa e defensiva, construída para proteger as comunidades locais durante a Idade Média. Um exemplo dessas igrejas é a de Biertan, declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Vale mencionar que a Romênia tem a maior concentração de igrejas fortificadas do mundo, assim como o maior número de igrejas de madeira. Entre elas, destaca-se a Igreja de Peri, na região de Maramureş, considerada a igreja de madeira mais alta do mundo e também declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Antes de sua entrada na União Europeia em 2007, a economia romena estava fortemente concentrada na agricultura, com destaque para a produção de cereais, frutas e legumes. No entanto, com a adesão ao bloco europeu, o país estabeleceu relações comerciais mais estreitas com diversas nações europeias, impulsionando não apenas o setor agrícola, mas também a indústria automobilística, têxtil e de alimentos. Vale mencionar que a Romênia é um grande produtor de petróleo na Europa, ocupando a 44ª posição mundial em termos de reservas petrolíferas, com cerca de 600 milhões de barris. Com uma extensão territorial de 238 mil quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 19 milhões de habitantes, a Romênia enfrenta um desafio significativo com o desemprego. Muitos jovens romenos, aproveitando a adesão do país à União Europeia, migram em busca de melhores oportunidades em nações com economias mais desenvolvidas. Por outro lado, a Romênia se destaca por seu baixo custo de vida. De acordo com o índice Expatistan, o país é 53% mais barato que a média mundial, tornando-se uma opção mais acessível do que países como Espanha, França, Alemanha e Itália. No entanto, é importante considerar que o custo de vida não depende apenas dos preços, mas também da renda e do poder de compra da população. O salário médio mensal na Romênia é de cerca de 2.500 leu, aproximadamente $550, o que é significativamente menor do que em outros países europeus.
o país apresenta uma rica diversidade étnica, sendo os romenos o grupo majoritário com cerca de 89% da população. Há também uma importante minoria húngara e uma pequena comunidade alemã. Além disso, a Romênia possui a maior proporção de população cigana na Europa, estimada em cerca de 3% da população total. Desde as charmosas ruas de Iași e Cluj-Napoca, até a vibrante paisagem urbana de Timișoara e o histórico litoral de Constanta, as cidades da Romênia oferecem uma rica variedade de experiências. Cada cidade tem seu próprio charme único, história e sabores prontos para serem explorados e apreciados. Bucareste, a capital e maior cidade da Romênia, está estrategicamente localizada no sudeste do país, às margens do rio Dâmbovița. Com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, Bucareste não é apenas o centro cultural, financeiro e industrial da Romênia, mas também uma das maiores cidades do sudeste da Europa. Apesar das marcas deixadas pelo passado comunista, com seus monumentais blocos de apartamentos, Bucareste conseguiu preservar um ar cosmopolita e sofisticado. A cidade conta com magníficos museus, elegantes praças e monumentos que exibem uma rica diversidade arquitetônica, desde estilos neoclássicos até construções mais modernas. O centro histórico de Bucareste abriga a Praça da Revolução, onde se ergue o antigo Palácio Real, hoje sede do Museu Nacional de Arte. A cidade preserva estilos arquitetônicos de várias épocas, incluindo edifícios neoclássicos e da era comunista. Uma das atrações mais visitadas da cidade é o Palácio do Parlamento, também conhecido como Casa do Povo. Localizado no centro de Bucareste, é considerado o segundo maior edifício administrativo do mundo, superado apenas pelo Pentágono, nos Estados Unidos. Sua construção foi ordenada pelo ditador Nicolae Ceausescu, no auge do regime comunista na Romênia. A ideia era criar um novo centro político e administrativo para o país, demonstrando o poder e a ambição do regime. Os custos da construção foram exorbitantes, consumindo uma grande parte dos recursos do país e impactando negativamente a economia e a vida da população. O palácio, feito quase todo em mármore, custou mais de 4 bilhões de euros. O espaço ocupa uma área de 330 mil metros quadrados, com mais de 270 metros de comprimento e 245 metros de largura. Considerado por muitos o edifício mais belo de Bucareste, o Ateneu Romeno é a principal sala de concertos da cidade e um símbolo do orgulho nacional. Com uma fachada elegante, adornada por colunas dóricas, frontão e uma imponente cúpula, a construção em estilo neoclássico, projetada pelo arquiteto francês Albert Galeron, foi inaugurada em 1888. O saguão, com seu opulento estilo Art Nouveau, é sustentado por colunas de mármore rosa e possui uma série de escadarias de mármore que conduzem ao grandioso auditório. Este último, com capacidade para 652 espectadores, é coroado por um magnífico teto abobadado, ricamente decorado em tons de escarlate e dourado, e adornado com afrescos de Costin Petrescu que retratam momentos marcantes da história romena. A Transilvânia, uma região histórica da Romênia, estende-se por mais de 102 mil quilômetros quadrados e é cercada pelos imponentes Cárpatos. Seu nome, que significa além da floresta, foi dado pelos romanos antigos em referência às terras que se estendiam além das florestas dos Cárpatos. A capital histórica da Transilvânia é Cluj-Napoca, um centro universitário, artístico e comercial, com uma população superior a 300 mil habitantes, sendo a segunda maior cidade da Romênia. Um dos principais pontos turísticos da cidade é a Igreja de São Miguel, uma joia gótica situada na Praça Unirii. Essa igreja, localizada no coração de Cluj-Napoca, é um marco histórico e arquitetônico da região. Na mesma praça, encontra-se a estátua do rei Matias Corvino, um dos mais famosos reis húngaros, nascido nesta mesma cidade em 1443. A Transilvânia abriga cidades encantadoras, como Brasov, uma cidade medieval situada aos pés dos Cárpatos. Brasov é conhecida por sua deslumbrante praça central, onde se destaca a Igreja Negra, um excelente exemplo do gótico tardio. Brasov também é o ponto de partida ideal para visitar o Castelo de Bran, mais conhecido como o Castelo do Drácula. Esta fortaleza medieval, construída no século XIV pelos cavaleiros teutônicos, ganhou fama por ser associada ao príncipe Vlad III, conhecido como Drácula,
que inspirou o romance de Bram Stoker. Vlad III foi um príncipe de Valáquia que governou entre 1448 e 1476, famoso por sua crueldade e métodos brutais, como o empalamento de seus inimigos. O nome Drácula significa Filho do Dragão, em referência ao fato de seu pai ter sido membro da Ordem do Dragão, uma antiga sociedade militar cristã. A Transilvânia é repleta de atrações, incluindo estradas espetaculares como a Transfagarasan, que conecta a Transilvânia à região histórica da Valáquia, atravessando os Cárpatos e oferecendo um percurso espetacular. Durante o trajeto, é possível visitar lugares como o Lago Balia, um lindo lago glaciar no condado de Sibiu, considerado por muitos o coração da Transilvânia. Em Sibiu, encontra-se o Museu Astra, um complexo museológico que abriga o maior e mais completo museu ao ar livre da Europa. Sibiu foi fundada no século XII por colonos alemães e foi a antiga capital do Principado da Transilvânia, uma entidade autônoma que existiu nos séculos XVII e XVIII sob domínio do Império Habsburgo. Perto de Sibiu está a cidade de Hasnov, famosa por sua cidadela medieval, construída pelos saxões da Transilvânia no século XIII. A cidadela foi construída para proteger os habitantes locais das invasões tártaras, turcas e valáquias. Um dos destinos mais encantadores da Transilvânia é Sighetu Marmației, ponto de partida perfeito para explorar a província de Maramureș e as belezas dos Cárpatos. Nessa região, a cultura tradicional romena permaneceu praticamente inalterada por mais de um século, proporcionando uma verdadeira viagem ao século XIX ao percorrer suas ruas. Sighetu Marmației também abriga o renomado Museu das Vítimas do Comunismo, um dos mais importantes da Europa Oriental, que preserva a memória da resistência ao regime comunista. Para completar a experiência, visite o inusitado Cemitério Alegre de Sapanta, conhecido por suas lápides coloridas, repletas de humor e ilustrações divertidas. A cidade de Sinaia é famosa por abrigar o deslumbrante Castelo de Peles, uma joia da arquitetura neo-renascentista e um dos mais renomados do leste europeu. O Castelo de Peles foi inaugurado em 1883, após uma década de construção. Hoje, o castelo é propriedade da princesa Margarida da Romênia, filha do rei Miguel I, e é uma das atrações turísticas mais populares do país. Outros lugares de destaque incluem Sighisoara, também fundada pelos saxões da Transilvânia no século XII, e que, devido à sua beleza medieval, foi declarada Patrimônio da Humanidade. Outro ponto de interesse são as minas de sal de Turda, uma das mais antigas do mundo. Em 1992, a Salina Turda foi aberta ao público como atração turística, permanecendo assim até 2008, quando fechou para um extenso processo de modernização. Ao ser reaberta em 2010, transformou-se em um museu de mineração de sal e entrou no circuito internacional de turismo. Com uma iluminação moderna, os turistas podem admirar as camadas de sal formadas há milhões de anos, criando uma experiência visual impressionante. O rio Danúbio, um dos mais importantes da Europa, nasce na Floresta Negra, na Alemanha, e percorre um longo trajeto, atravessando diversas capitais como Viena, Bratislava, Belgrado e Bucareste, até chegar à cidade de Tulceia, na Romênia. A partir desse ponto, o rio se divide em 3 braços, formando o Delta do Danúbio, um dos maiores e mais bem preservados deltas do mundo. No coração do delta, encontra-se a reserva de Sfanto Gheorghe Perisor Palade, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Além de cidades fantásticas, são as diferenças culturais que fazem da Romênia um destino incrível para visitar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.